Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $57.150. Bitcoin continua numa zona complicada. Ontem a gente tentou romper os fundos no 54 e se segurou. E a grande dúvida agora é, será que a gente tem força para fazer um pivô de alta aqui e retomar uma tendência de alta? Ou a gente realmente só está respirando para ter mais quedas? Vamos falar um pouco sobre tudo isso no vídeo de hoje, passando para vocês a nossa visão e estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no Bitcoin, tá? Depois a gente vai falar um pouco aí sobre tempos gráficos menores, vamos falar sobre o que está acontecendo no sentimento e nas ordens das instituições, né? Mas antes eu tenho que falar com vocês que parte dessa queda que a gente está tendo nos últimos dias, em especial ontem, está muito ligado ao que está acontecendo na Mt. Gox, né? Muita gente falando aí que vão começar as vendas, alguns já falando que já começou, que está movimentando. Então, para quem não lembra, né, a Mt. Gox era a maior exchange cripto lá em 2014, quando ela quebrou. Então ela está devolvendo vários desses bitcoins aí para as pessoas, que pode gerar uma força vendedora, tá bom? Vocês sabem a minha visão, quanto antes eles venderem isso aí e esse FUD, esse medo sair do mercado, melhor. Pode impactar o curto prazo? Sem sombra de dúvida pode impactar o curto prazo, mas no longo prazo é muito bom, né? Depois que a Mt. Gox vender, o Bitcoin vai se transformar em um ativo mais descentralizado. Então eu acho que a turma se desespera muito com notícias que só tem o patamar, para mim, para impactar o curto prazo. Na verdade é bom para o longo prazo, tá bom? Então não fique com medo disso, não deixa isso não te fazer aproveitar as oportunidades. Lembra, cara, quando é narrativa, quando é muito óbvio, normalmente você deve fazer o contrário. Então se começarem a despejar Bitcoin aí por causa disso, cara, a gente estará comprando. Como eu venho falando com vocês, eu acho que a gente sim está numa zona de compra no Bitcoin no longo prazo, independentemente de Mt. Gox ou não, né? Quando a gente traça o nosso Fibonacci lá dos 24, a gente já está na região ali, essa região abaixo dos $55.000 que a gente foi ontem, é a região clara de buy zone, é a região de compra para mim no longuíssimo prazo, na nossa tendência de alta no longo prazo no Bitcoin. Show de bola? Então, nesse momento, eu estou de olho para novos fundos aqui para fazer novas compras de longo prazo. Simples assim. Independentemente das notícias relacionadas a Mt. Gox. Show de bola? Legal. Então, a gente entende que no longo prazo a gente tem tendência de alta. Mas e no curto prazo? Vamos falar um pouquinho do curto prazo aqui. E dessa maneira, eu acho que vale a pena a gente ir para o tempo gráfico diário aqui ou no 4 horas, tá? Para a gente entender que, a gente assumiu uma tendência de baixa no curto prazo, como vocês podem ver aqui, né? Então, o que a gente faria? Traçaria este fibo daqui até os fundos e veria que, a partir dos $60.000, que realmente começa uma resistência forte, né? Eu acho que é um ponto psicológico importante também, então a gente vai colocar esses $60.000 como uma primeira zona de resistência mais clara. E, se a gente formar um pivô acima dos 64, a situação começa a ficar bem boa, a gente começa a reverter a tendência de baixa, a partir daí a situação pode ser interessante, tá bom? Mas no diário, 60 mil é a zona mais importante. Então, nessa zona aqui, o que a gente pode fazer, cara? Provavelmente a gente olharia para fazer alguns shorts em altcoins ou para rebalancear altcoins que podem subir demais. Vender Bitcoin nesses $60.000, nem pensar para mim, tá bom? Eu acho que é bem clara a visão agora, o Bitcoin está em tendência de alta no semanal, então eu não vou shortar uma tendência de baixa no diário, no 4 horas, tá bom? Eu tô de olho para vender o Bitcoin somente em novas máximas. Show de bola? Quando eu vou no 4 horas aqui, eu também posso traçar outro fio importante, que eu diria que é dessa região aqui, justamente da região que, se a gente fizer o rompimento, a gente reverte a tendência de baixo, que é dos $64.000 ali. Então repare que a gente está numa zona de resistência. Então, se você é alguém que está muito exposto no mercado cripto nesse momento, eu não acho ruim você procurar alguns shorts em altcoins. É o que a gente vai fazer hoje dentro do escritório. Quem sabe a gente não acha um short para proteger a nossa exposição aí, igual a gente conseguiu pegar alguns na última semana. Show de bola? Então, é uma zona de resistência no curto prazo, digamos assim. Essa região entre 57 e 60 pode ser uma zona para você olhar para vender algumas altcoins ou fazer alguns rebalanceamentos de altcoins que subiram muito aí nas últimas horas. Afinal, caras, ontem a gente teve um dump bem forte, né? O mercado foi rápido, as altcoins sofreram bastante, mas a gente pode ver hoje elas performando muito bem, né? Então a gente está vendo essa dominância despencar hoje. Praticamente todas as altcoins estão vindo bem mais do que o Bitcoin. Então isso é um sinal de que o mercado está conseguindo demonstrar um pouco mais de força aí em relação ao que está acontecendo aí na Mt. Gox e tal. Então isso aqui seria um bom sinal, na minha opinião.
E detalhe, né, caras, essa semana vai ser uma semana importante. A gente vai ter, neste momento, nessa semana, a gente tem amanhã discurso do Powell, tá bom? Às 11 horas da manhã. Na quarta-feira também tem discurso do Powell. E na quinta-feira tem o CPI, dados de inflação lá nos Estados Unidos. Então, uma semana cheia aí, tá? E uma semana que deve ditar pra gente ou novas máximas históricas no S&P 500, que nesse momento, inclusive, a gente está na máxima histórica, ou realmente, enfim, a gente começar uma correção, tá? No momento, tanto o Nasdaq quanto a S&P estão numa máxima histórica, a situação é muito boa, cripto respirando aí, tá bem legal, tá bom? Isso acontecendo, assim, mesmo sem grandes movimentos aqui quando a gente olha os Treasuries ou o DXY, né? Então, é o que eu venho falando com vocês, caras. S&P e Nasdaq estão numa máxima, estão numa tendência de alta muito forte, então ficar tentando caçar o topo aqui, cara, só vai ficar errando toda hora. Em algum momento pode até acertar, caras, mas quantos topos perderam? Quantas oportunidades de ganhar dinheiro não perderam tentando prever esse apocalipse, né? Então sai dessa, cara, S&P 500 em tendência de alta. Se a gente tiver uma correção, será uma oportunidade para compra. Onde que seria uma oportunidade para compra? A gente teria que traçar esse FIBO aqui, eu acho que o FIBO mais... O primeiro FIBO que dá para traçar dos 4.900 pontos. Se a gente voltar ali nos 5.300, como que o mercado vai estar? Apocalipse, agora começou, agora vai despencar. Vai ser justamente onde a gente vai olhar para comprar. Igual a gente estava comprando quando ele estava ali abaixo dos 5.000 pontos na queda ali de abril. Show de bola, caras? Então é isso. S&P e Nasdaq, situação muito boa. Isso também ajuda o Bitcoin a se segurar, digamos assim. Beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é o sentimento, né? E o sentimento a gente tem alguns pontos aqui. Repara que quando a gente começou as quedas de ontem, a gente teve uma queda no Open Interest também, né? Então isso é um bom sinal, né? Isso mostra que não tinha interesse por esta queda aqui. Então para quem... por essa queda aqui, ó. Mesma coisa, né? A queda do Open Interest aqui. Não tinha muito interesse por essa queda. Então, para quem não tinha conseguido pegar no 55, ontem foi uma boa oportunidade de pegar até abaixo desses 55 mil dólares, tá bom? Agora a gente começou a subir e a gente viu um interesse aqui entrando, né? Então a gente entende que os 55 mil dólares é uma zona importante. Perder novamente os 55, a gente deve ver novas mínimas, tá bom? Que é onde a gente tem esse aumento de Open Interest. E é um aumento de Open Interest que a gente pode ver aqui. Teve até uma melhora dos indicadores, né, cara? Vocês podem ver uma queda no Long Short Ratio, que nesse momento está se aproximando de 2, né? Lembra que ele estava acima dos 3? Então isso é um bom sinal no curto prazo, mas eu acho que ainda falta demonstrações de força mais claras no médio prazo, para a gente ficar um pouco mais otimista, digamos assim, tá? Então para mim, romper os 60 mil dólares seria um bom primeiro sinal, tá? Já que a gente estaria passando 0,68 da pernada e tal. A partir daí, eu daria mais importância para uma melhora dos indicadores, tá bom? Então, olho para um rompimento dos 60, melhorando aqui, ó, o Open Interest subindo, o Long Short Ratio caindo. A partir daí, a situação pode ficar bem legal, né? Enquanto isso não acontecer, caras, eu olharia para realmente procurar talvez para alguns shorts nas altcoins que estão em tendência de baixa para proteger as nossas exposições. Show de bola, caras? Para finalizar, ordens das instituições. Nesse momento, como vocês sabem, a gente tinha aquelas ordens grandes ali próximas dos 60 e tiraram, tá bom? Então, poucas ordens agora. Tem uma ordenzinha ali no 58, então o pivôzinho acima dos 58.200, que é o nosso topinho aqui de hoje de manhã, seria positivo, assim como vocês podem ver que se a gente for lá para formar novos fundos, tem algumas ordens abaixo do 53, tem uma ordem tentando se segurar no 54. Então, se voltou aqui, caras, é onde eu vou estar de olho para comprar. Abaixo do 53, para mim, é compra fácil. No 54 somente se a gente não tivesse comprado já na região. Show de bola, cara? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Lembra, essa semana aí a gente deve ter bastante volatilidade com o discurso do Powell, com também os dados de inflação. E vamos ver, caras. Então vamos lá, né? Primeiro ponto, segurar os 55 é importante agora. Romper os 60 seria um bom primeiro sinal que os indicadores continuarem melhorando. Enquanto isso, caras, perigosa a situação, bem perigosa a situação. Vamos aguardar, beleza? Um forte abraço e a gente se vê dependendo da volatilidade.